Vamos meditar na palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, aqui ensinando os cristãos romanos, ele vai dizer que para você experimentar, para você descobrir a verdadeira vontade de Deus, segundo esse texto, você tem que fazer pelo menos duas coisas. Você tem que estar inconformado e você tem que ser transformado. Sem você ser inconformado e sem você ser transformado, você não consegue compreender, entender a verdadeira vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que precisa ser inconformado? É porque geralmente a vontade de Deus, ela está totalmente contrária, ela vai totalmente contrária, totalmente na contramão do que está dizendo a cultura e os costumes seculares, os costumes desse século. E por quê? Porque os costumes desse século é caído, é pecaminoso, é contrário à vontade de Deus. A cultura deve ser vivida, a cultura deve ser observada, a cultura pode até ser respeitada, mas a cultura jamais poderá ser aplaudida e jamais poderá ser reverenciada, porque geralmente essa cultura é caída, esse sistema é caído, esse sistema é contrário à vontade de Deus. Mas como é que nós podemos explicar isso nas Escrituras Sagradas? É só nós observarmos o texto do profeta Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram serem jogados na fornalha de fogo do que cederem ao sistema. O que era que o sistema estava pedindo? O que era que a cultura estava pedindo? O que era que a religiosidade estava pedindo? Que adorasse a estátua do rei Nabucodonosor. E o que é que os homens que estavam vivendo naquele período e obedecendo à vontade de Deus eles fizeram? Eles disseram não a esse sistema. Eles disseram não a essa vontade caída, a essa vontade pecaminosa. Eles preferiram serem jogados na fornalha de fogo do que obedecerem ao sistema pecaminoso e ao sistema caído. Da mesma forma foi com Daniel. O sistema estava dizendo que não se podia adorar outra pessoa a não ser o rei. Né? E Daniel se levantou contra esse sistema. E Daniel se inconformou com esse sistema. E ele disse: não, eu só adoro ao Deus de Israel, porque é o único Deus verdadeiro. E o que aconteceu com Daniel? Foi jogado na cova dos leões. Então, esses textos, eles nos refletem o nosso comportamento. O que é que nós temos visto, muitas vezes, os cristãos fazerem? Aplaudirem esse sistema, aplaudirem essa cultura caída, aplaudirem essa cultura pecaminosa. E Paulo está dizendo aqui aos romanos: não! Se vocês querem viver uma vida que agrada a Deus, vocês têm que ser inconformados com essas coisas. Vocês têm que ser transformados. Vocês têm que pensar diferente. Porque a Bíblia nos ensina desta forma. E o que é que a cultura corrompida e caída diz? É que a prostituição é normal, é que o adultério é normal, é que a mentira é normal, é que o pecado é normal, é que a pornografia é normal, é que a corrupção é normal, afinal todo mundo faz. Mas o que é que a palavra e a vontade de Deus diz? Não se conformem com este mundo, não se conformem com esse século. Transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Aquele que roubou, não roube mais. Eis que as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Essa é a vontade de Deus, que ela vai totalmente contrária à vontade desse século e à vontade deste mundo, porque ela é caída. Nós estamos inseridos nessa cultura, mas essa cultura não nos pertence. A nossa cultura é uma cultura diferente. A nossa cultura é uma cultura de um reino que o próprio Jesus pregou e ensinou. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Então, meu irmão, se você ainda está conformado com essa forma de vida, se você ainda está namorando esses princípios, se você ainda está flertando com esse comportamento, com essa forma de viver, né, com essas ideologias, com esse comportamento humano e caído em que essa cultura tem nos apresentado, eu convido você também a dizer não, a se conformar com esse sistema, a se conformar com você mesmo, a se conformar
com a sua forma, com a nossa forma de agir, que muitas vezes ela está compatível, ela está alinhada com a forma que esse mundo tem nos apresentado, e nós temos aceitado de braços abertos. E se nós fizermos assim, nós não vamos conhecer qual seja a boa, perfeita, nós não vamos experimentar, como diz o texto, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero dizer para você que se você se levanta com essa bandeira, se você se levanta com esse pensamento, se você se levanta, né, para defender esse princípio, eu quero dizer para você, você vai ser odiado pelo mundo, mas você vai ser honrado por Deus. Porque nós servimos a um reino que não é desse mundo, então a honra pertence a Ele. É Ele quem dá a quem Ele quer. Receba essa palavra em nome de Jesus.